Queremos saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Saudamos a amada igreja com a paz do Senhor. Convidamos os irmãos para estarem de pé, fazermos uma oração de abertura desse culto que prestamos a Deus nessa noite, na direção do Ministério de Homens do Campo de Campinas, cujo nosso líder é o pastor Wilton Bernardes. Nós estamos diante de um Deus maravilhoso que se faz presente em nosso meio. Então vamos orarmos para que Deus esteja abençoando e recebendo o nosso culto nesta noite. Senhor nosso Deus, Pai querido, aqui estamos na Tua presença, na Tua casa, diante do Teu altar, para receber do Senhor a porção da Tua palavra nesta noite, que o Senhor tem preparado para cada coração aqui presente, Senhor. Que o Senhor estejas falando também na vida dos nossos amigos e irmãos que acompanham pelas redes sociais e a nossa Rádio Paz, e que todos sejam abençoados em nome de Jesus, Pai. Estendas as Tuas santas mãos e confirma a Tua presença em nosso meio. Amém, Jesus. Meus irmãos podem assentarem. Vamos passar para o pastor Valtinho, o maestro, e a sua equipe de louvor. Paz do Senhor, igreja. Santo gozo tenho em Ti, ó meu Jesus, pois eu criei em Tua morte sobre a cruz. Do Senhor só confiando neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias ao meu Rei. Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar. Neste tempo, céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias
vindo Ele ao meu coração. Eu andava perdido, Jesus me salvou, entrando no meu coração. Seus pecados sem conta, seu sangue lavou, vindo Ele ao meu coração. Deus é fiel, aleluia. Marchamos para aquele bom país, onde o crente sim é Cristo quem o diz, nosso Salvador, para sempre ali feliz, vai com Ele descansar. Trabalhemos dois com Ele configurou, constrangidos pelo seu imenso amor, trabalhemos bem no nosso Salvador, se a vida vai vingar. Acordai, acordai, despertai, despertai, sem cantar.
seu Salvador, para sempre ali feliz vai com ele descansar. Revestidos da couraça de Jesus, com seus servos, seus e filhos da luz, glorioso Deus em Cristo sua cruz. Vamos trabalhar. Os perdidos vamos com amor buscar, nos desesperados vamos declarar que Jesus está pronto todos a salvar. Nós vamos trabalhar. Adore, acordai, despertai, despertai, igreja, se cantai, o Senhor não tardará. Desmarchamos para aquele bom país, onde o crente sim é Cristo quem o diz, com seu Salvador, para sempre ali feliz vai com ele descansar. Oh glória, aleluia! Quantos crentes alegres estão aqui nessa noite? Nosso Deus é fiel, aleluia! O Rei está voltando, aleluia! Os fiéis são transladados, seu trabalho aqui findou. A carreira desses santos nessa vida já cessou. Do Senhor os conselheiros terminaram, aleluia, a colheita é a vinda do Senhor, aleluia. Cante. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando para os santos trasladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, ele vem nos buscar. Oh, aleluia. Nessa terra estão subindo os remidos para o céu, ao encontro do Deus Filho que aparece além do véu. O seu templo está deserto, sua pregação cessou. É notícia em toda parte, Jesus Cristo já voltou. Os fiéis estão subindo, os remidos para a festa celestial está se abrindo, num bem-vindo sem igual. Qual o som de muitas harpas nós ouvimos entoar, aleluias ao Cordeiro, vamos indo para o lar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando para os santos trasladar.
Glória a Deus. Ele é exaltado para todos sempre. Aleluia. Exaltado, Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Seu santo nome, Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Como é maravilhoso adorar o nosso Deus, aleluia. Hoje é noite de dar glória, de dar aleluia. Então glorifica o Senhor nessa noite, aleluia. Irmãos, só um momentinho, André. Só um momentinho. Eu quero que vocês cantem essa música comigo. Ela é antiga, estão resgatando ela aqui. Ela é muito fácil, canta assim, ó. Há um lugar para todos. Só vocês, vai. Há um lugar para todos entre a família de Deus, muito amor e felicidade. Já conhece? Olha só. Hã? Pode soltar. Resgatando as raízes, aleluia. Entre a família
Queremos convidar aqui o pastor Roberto França para a leitura de uma porção da palavra de Deus, em seguida uma oração, e queremos que o evangelista, irmão Adevaldo, já vai se posicionando aqui para um louvor logo após a oração, e então já convidamos para que venha subindo para cá. Eu cumprimento a todos na paz do Senhor. Convido os irmãos para estarem em pé. Vamos ler o Salmo de número 1. A felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Leiamos. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Oremos. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, na Tua presença estamos nesta noite, Senhor querido. Mais uma vez, ó Deus, reunidos estamos no Teu nome, Senhor, para Te louvar, Te agradecer, Te bendizer por tudo, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito e há de fazer em nosso meio. Te louvamos, Senhor, por mais um simpósio que se encerra na noite desta noite, Senhor, e pedimos a Tua bênção sobre todos que aqui estão. Que o Senhor venha dar a Sua palavra, que o Senhor venha alegrar e confortar os corações nesta noite. Ó Deus, nós Te pedimos, nós Te agradecemos, no nome bendito de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentarem. Nós queremos avisar as crianças, aos pais, que o departamento infantil está esperando pelas crianças ali. Podem estarem à vontade, podem estar se dirigindo ali para o departamento. E nós queremos avisar que logo após aqui o louvor do irmão Adevaldo, da Regional 7, já o coral da Regional 23 vem subindo aqui, viu, irmãos, para nós ganharmos mais tempo. Nome dele. Aleluia. Sou peregrino aqui, sou forasteiro, tenho saudades do meu lar, onde eu nunca fui. Aleluia. Sou peregrino aqui, sou forasteiro, tenho saudades do meu lar, onde eu vou morar. E quando a dor invade a minha alma, parece que vou perder a calma. Então me lembro que sou peregrino e ainda não cheguei em casa, mas esse dia vai chegar e em minha casa eu vou entrar. Nunca mais serei um forasteiro, o céu será para sempre o meu lar. Quem pode cantar isso? Aleluia.
Tenho saudades do meu lar, onde eu nunca fui. Aleluia. Sou peregrino aqui, sou forasteiro. Tenho saudades do meu lar, onde cheguei em casa, por isso a dor. Mas ainda não cheguei em casa, por isso as feridas. Mas ainda não cheguei em casa, por isso as lágrimas. Mas ainda não cheguei em casa, mas logo vou. Aleluia! Essa é a nossa esperança. Aleluia. Um dia ele foi, aleluia, preparar um lugar. Aleluia. E ele disse: quando ele preparar o lugar, eles virão para nos buscar. Aleluia. Era a banda da Súria. Oh, aleluia. Sou peregrino, sou forasteiro. O meu lar, onde eu nunca fui. Sou peregrino aqui, sou forasteiro. Tenho saudades do meu lar, onde eu vou morar. Aleluia. Lá não haverá mais dor, lá não haverá rancor, lá não haverá mais lágrimas. Meu lar, lá não haverá rancor, lá não haverá mais dor, lá não haverá mais lágrimas. Meu lar, seu lar, meu lar. Saudades do meu lar, onde eu vou morar. Deus abençoe. Aleluia. Aí está o conjunto Voz de Trovão. Nós queremos saber se a Regional 3, a banda da Regional 3 também está ok para... Não, né? Está ok. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Queremos louvar a Deus nesta noite e agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade. Agradecer também ao nosso bispo Ites, juntamente com o pastor Samuel. Agradecer também meu líder, pastor Wilton, pastor Paulinho ali da nossa Regional 23. Estamos aqui, também quero agradecer ao meu pastor, pastor Hernani. Amém? Conjunto Voz de Trovão, saúdo a igreja com a paz do Senhor. Aleluia.
pensamento, restaura os meus sonhos e meu sentimento. Vem encher o vaso, é o que eu mais quero. Por onde tenho andado, sempre estás por perto. Venha nos encher, Senhor, do Teu Espírito Santo, pois nós estamos disponíveis para ser usado por Ti. Vem encher o vaso, é o que eu mais quero. Por onde tenho andado, sempre estás por perto. Renova-me, Senhor, venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Renova-me, Senhor. Senhor, venha mudar meus pensamentos, restaura os meus sonhos e meu sentimento. Vem encher o vaso, é o que eu mais quero. Por onde tenho andado, sempre estás por perto. Renova-me, Senhor, venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Renova-me, Senhor. Nossa igreja, renova-me, Senhor, venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Renova-me, Senhor. Renova-me, glória a Jesus. Graças a Deus. Amada igreja, vamos nos colocarmos de pé para nós recebermos o nosso presidente, o bispo, o pastor Oídes, que está com ele a direção.
Jonas. Meus amados, olha aí, esse microfone capta longe. Isso aqui veio lá do velho continente, né? Não é coisa de brasileiro, não. Então, meus amados irmãos, em paz do Senhor Jesus, graças a Deus, uma noite especial, encerramento do grande simpósio do Ministério de Homens do Campo de Campinas. Ontem, as notícias foram boas, né? Tarde e noite maravilhosa, 1990 inscritos, né? Se eu soubesse que só faltava 10, eu teria bancado os 10 do meu bolso para chegar nos 2000. Aleluia, que bom, né? E não foi só a quantidade não, né? Foi a qualidade, palavras maravilhosas, Deus falou ao coração da igreja, e nessa noite não está sendo diferente, não é? Daqui a pouco teremos a palavra do Senhor novamente. Muito bem, eu acho que vocês podem se sentar, né? Glória a Jesus. Bem, quero muito louvar a Deus pela liderança do Ministério de Homens, que tem feito um grande trabalho aqui. Pastor Wilton, Pastor Jonas, Pastor Carlos, Irmão Geraldo, Pastor Roberto, e certamente outros da diretoria, né? Valdir, olha, depois você me passa a relação direitinho, mas eu sei, citei os que estão no púlpito aqui, né? E louvar a Deus, Pastor Wilton, pelo belo trabalho que vocês fazem, não somente no evento aqui, mas o ano todo, né? O ano todo. Louvado seja o Senhor. Vocês não estão apenas reunindo homens, estão treinando líderes, né? Qualificando pessoas para o trabalho do Senhor nesse grande campo de Campinas. Mas eu quero então, com alegria, recepcionar a todos que estão conosco aqui na sede do nosso campo de trabalho para esse evento tão especial. Também nos visita a irmã diaconisa Andréia, diácono Júlio, estão dizendo aqui que são lá de AD Montes Claros, em Goiás, estão por aí, dê um sinalzinho, Deus abençoe. Estão lá, bem-vindos, né? Pastor Léo Bruno, deve ser, né, gente? Nosso presidente lá. Muito bem, mas eu quero então destacar aqui a presença do pastor Marcos Sérgio, estou vendo ele ali com a família, né? Que é o nosso coordenador da Regional 17, e o pastor ali no Jardim Goiás, né? Mais alguém do Goiás com você aí? Não, do Goiás não, lá do Jardim Goiás, porque Goiás deve ter muita gente sofrendo aqui, não é? Tá bom, glória a Jesus. Vocês, bem-vindos, né? Outros dirigentes estão aí, eu vi o Hernani, né, do Cora, e os pastores, fiquem, Carlos, lá, você mudou de congregação, fica, Carlos, mais dirigentes, temos outros pastores que vieram cooperar? Temos sim, não é? Graças a Deus. Muito bem, Deus abençoe, para registrar aqui. E ao dirigente, né? Pastor Elton Vidal, que dirige a congregação da Água Branca e foi convidado para ser o pregador nessa oportunidade. Fique em pé, pastor Vidal. Bem como uma caravana de irmãos que te acompanham da congregação da Água Branca. Onde estão os irmãos? Aí a esposa, um grande número de irmãos, né? Fez bem, né? Trazer essa boa representação de lá, da nossa congregação. Graças a Deus. Deus abençoe, irmãos. Em instante vamos abraçar a todos ao mesmo tempo. Os líderes de homens das regionais, eu vejo alguns aqui, né? Estou vendo de Vila Boa, Goiás, poderia citar outros. Fiquem em pé, todos os líderes, né? Muito bem, olha aí. Esses homens que ajudam muito, né? O nosso ministério, aí nas nossas regionais, nas congregações, mais outros se levantam lá, Sebastião, né? Vila Boa, outros da Vila Boa, os irmãos das congregações, fiquem em pé todos vocês que vieram das nossas congregações. Na galeria temos alguém, fiquem em pé, a representação do campo, né? Olha aí, graças a Deus pela boa presença dos irmãos que vieram cooperar nessa oportunidade. Agora sim, a igreja pode abraçar a todos com uma forte salva de palmas. Bem-vindos nossos irmãos, pastores, graças a Deus, né, pela unidade do nosso campo de trabalho.
Louvado seja o nome de Jesus. E imagino que sejam estes, né? Muito bem. Se mais alguém está nos visitando, tem alguém nos visitando de outro campo, outras cidades, olha, a mão se levanta ali, que bom, né? Deus abençoe, vocês são igualmente bem-vindos nessa oportunidade. Mais alguém levantou a mão aí na galeria? Temos, uma mão se levanta lá, graças a Deus. A igreja pode também recepcionar isso com uma forte salva de palmas, os demais visitantes de outras igrejas, outras cidades, quem sabe alguém que não é evangélico ainda e que aqui comparece, muito bem-vindo. Pastor Wilton, ou você ou alguém, prossiga aí com os trabalhos. Som. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. É motivo de grande alegria que o Senhor tem feito grande coisa entre nós. Ontem foi um dia maravilhoso, como o bispo já relatou, e hoje não será diferente. Creio que Deus tem uma bênção para você nessa noite. Amém? É um simpósio de homens, mas a família inteira ganha com a palavra do Senhor. Amados, o Ministério de Homens do Campo de Campinas tem um trabalho que sempre realizou. Quando o bispo nos convidou, pediu para que fizéssemos algo diferente. E o trabalho de homens, o Ministério de Homens está aí. Nós estamos com um trabalho, um vídeo que será mostrado. São as casas que nós entregamos do simpósio passado até esse, né? 2025 até 2026. Foram 4 casas. Eu gostaria de passar o vídeo para vocês verem o trabalho dos homens que é feito no campo. É um trabalho que todo o campo é envolvido, sede com materiais e o campo com a mão de obra. E assim vamos fazendo essa parceria e Deus tem nos abençoado, chegando aí a resultado maravilhoso. Amém? Podeis soltar o vídeo? A paz do Senhor. Eu sou o pastor Wilton Bernardes, líder do Ministério de Homens do Campo de Campinas. Temos o nosso trabalho sociais. Já há 10 anos, já construímos 47 moradias entre reformas e construções. E hoje estamos aqui entregando mais uma casa totalmente reformada. É uma casa que houve um investimento aí de R$45 mil. Todos os recursos foi através do Ministério de Homens do Campo, através do simpósio, através de doações. E eu gostaria de convidar você a conhecer esse trabalho mais de próximo, como Deus está fazendo milagres, maravilhas. O Ministério de Homens do Campo de Campinas tem um slogan: Homens em Ação. O Ministério tem desenvolvido um trabalho muito especial em nosso campo. Por orientação do nosso presidente, Bispo I. José do Carmo, recebendo uma missão muito importante: cuidar das famílias, olhar para aqueles que mais precisam e transformar a nossa fé em atitude. Dentro do nosso próprio campo, existem famílias que enfrentam grandes dificuldades, pessoas trabalhadoras, pessoas de fé, mas que muitas vezes não possuem condições financeiras para realizar uma reforma em sua própria casa. Quando o recurso é pouco, as necessidades básicas vêm primeiro: alimentação, água, energia, medicamentos, e a reforma da casa vai ficando para depois. O tempo passa, os problemas aumentam e muitas vezes aquela família não consegue resolver a situação com seus próprios recursos. É neste momento que o Ministério de Homens entra em ação, com a união dos nossos irmãos, com ofertas, doações de materiais e principalmente com homens que se disponibilizam o seu tempo, sua profissão, seu trabalho, conseguindo chegar a essas famílias. E os frutos dessa missão estão diante dos nossos olhos. 11 anos de trabalho, são 49 moradias construídas ou reformadas pelo Ministério. São 49 famílias abençoadas e alcançadas. E essas 4 casas que estamos vendo agora fazem parte dessa história. Não estamos apenas trocando um piso, pintando uma parede, reformando um banheiro ou reparando um telhado. Estamos ajudando a devolver dignidade a essas famílias. Estamos proporcionando um ambiente mais seguro, mais saudável, mais digno para elas viverem. E cada resultado que vemos aqui é fruto de muitas mãos. Homens que ofertaram, homens que trabalharam, homens que doaram materiais, homens que colocaram a sua profissão à disposição, homens que oraram e acreditaram nesse propósito. Tudo isso acontece porque entendemos que aquilo que Deus colocou em nossas mãos também podemos ser usados para abençoar outras vidas.
Por isso, quando olhamos para cada uma dessas famílias, nosso coração se enche de gratidão. Porque para aqueles que pode até parecer apenas uma reforma, para quem recebe representa muito mais. Representa dignidade, segurança, esperança, muitas vezes a realização de um sonho que era impossível. São 11 anos de trabalho, 49 maradias, e são muitas vidas marcadas pelo cuidado, pelo amor ao próximo. Esse é o propósito do nosso Ministério de Homens do Campo de Campinas. Homens servindo a Deus, servindo a igreja, cuidando de famílias, e a Deus toda a honra, toda a glória seja dada a Ele. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Wilton Bernardes, todos os varões, Ministério de Homens, né, da nossa sede, do campo, que compõe esse ministério, dizer o seguinte, que a Igreja de Jesus é uma grande família, né? Quando você chega no mundo inteiro, tem irmãos, né? São irmãos, formando uma grande família, porque a igreja une e a união faz a força. E Deus requer isso de nós, né? Venha juntar conosco, colocar a mão na massa, orando, abençoando e ofertando para essas pessoas. Então nós estamos aqui para te agradecer por tudo que você fez por nós aí. Amém? Venha fazer parte. Convido todos os homens que você venha semear nessas famílias, que a bênção do Senhor estenderá sobre a sua família. É maravilhoso ver uma família sendo abençoada pelo Senhor. Aquelas mãos que o Senhor nos deu, força para ajudá-la, contribuindo e ajudando essas pessoas. Vale a pena. Amém? Gostaria de convidar a Regional 16, coral, e eu queria lançar um desafio a vocês. Quero que vocês fiquem bem tranquilos quanto a essas ofertas que é lançado no nosso ministério. Porque o destino são essas casas. E nós temos mais 4 moradias, nós já fizemos visitas, e realmente são casas que estão nesse estado, que precisa ser o Ministério de Homens entrar em ação para fazer uma reformas. Consegue soltar o banner das casas? São essas moradias. Já visitamos, são famílias que o lote estão no nome deles, estão aptos a receber o nosso investimento. Eu gostaria de convidar vocês, 2 famílias cadeirantes, impossível esse pessoal manusear a sua cadeira dentro dessas casas. Nós visitamos, não tem condições disso, nem anda, essa senhora não anda dentro da casa dela, anda só num corredor. E mais 2, essa senhora aqui, 6 pessoas numa casa muito pequena, muito condições, não tem condições de falar, mas nós precisamos abençoar essas famílias. Devido às inscrições feitas ontem, certo? E agora nós queremos melhorar essas famílias, ajudar elas. Uma geladeira, um fogão, um sofá, uma beliche, uma cama para as crianças. Então nós precisamos de vocês. Vocês simpatizam com esse departamento, quer somar, quer ajudar, vai ser lançada aí a oferta. Eu gostaria de vocês semeassem nesse ministério. Sei que Deus tem grandes bênçãos para você, são sementes que vão frutificar e vão te abençoar grandemente, amém? Gostaria de convidar os diáconos para, neste momento, a gente ouvir o coral da Regional 16, está pronto? Está pronto? Cadê o coral?
Vai ser só um louvor, né? Só um. Parece que o bispo pediu só um. Tá bom. Então, enquanto o coral da Regional 16 vai ministrar o louvor, semeia no nosso ministério. As salvas serão passadas e o QR Code estará aí à disposição de vocês. Amém? Amém? Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Louvado a Deus por essa oportunidade que Deus nos concede de estar mais uma vez nesse simpósio de varões, que tem sido bênção em nossas vidas. Agradecer a oportunidade ao nosso presidente, o bispo Luiz José do Carmo. Louvar a Deus pela vida do pastor Wilton. Obrigado pela oportunidade. Estamos aqui representando a Regional 16. Glória a Deus. Pronto aí? De joelho no chão, a minha oração. Vem, Jesus, vem. Pode ser hoje também. Às vezes eu sinto que tudo vai acabar, mas minha esperança é que Ele virá. Vem, Jesus, vem. Estou esperando esse dia chegar, curar as feridas e tudo mudar. Precisamos de Ti. Vem, seu povo, buscar. No fundo eu sei, aqui não é lá. Vem, Jesus, vem. Não haverá guerra nem corrente quando vier. Pode ser hoje também. Virá pelos fracos, pelos fortes também, e todos crerão no poder do Seu nome. Vem, Jesus, vem. Estou esperando esse dia chegar, curar as feridas e tudo mudar. Precisamos de Ti. Vem, seu povo, buscar. No fundo eu sei, aqui não é lá. Vem, Jesus, vem. Vem, Jesus, vem. Um dia virá, o verei face a face. Que lindo será. Escuta! Pode ser hoje também. A hora é agora. Estou esperando. Já fomos comprados pelo sangue na cruz. Vem, Jesus, vem. Estou esperando
se tudo mudar, precisamos de ti. Vem seu povo buscar. No fundo eu sei, aqui não é lá. Vem Jesus, vem. Vem Jesus, vem. Graças a Deus. Deus abençoe. Obrigado, bispo. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe. Pastor Wellington Vidal, igreja, se coloca de pé. Receber o nosso ministrante da noite. Pastor. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Deus seja louvado por esta rica oportunidade que Ele nos concede, a graça e o privilégio de poder estar servindo a nossa sede. Quero agradecer a Deus pela vida do nosso pastor presidente, nosso bispo Oído José do Carmo, bispa Neuza, pelo carinho e pela recepção. Louvar a Deus também pela vida do pastor Samuel, pela indicação de estar aqui. Gratidão pela sua vida, da sua família, pastora Cleoni. Louvar a Deus pela vida do pastor Hilton, liderança dos homens, e agradecer a Deus pela vida da Igreja Água Branca, minha esposa, minha filha que está aqui. Agradecer a Deus por todos que estão aqui nesta noite. Vamos para o tema do nosso simpósio de homens. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 16, versículo de número 13. Louvar a Deus pela vida do pastor Marcos Sérgio, meu líder regional. Deus abençoe, juntamente com a sua família. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 16, versículo 13, que é o tema: homens, este é o tempo da batalha. Está escrito assim: vigiai, estais firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Tome assento e me preste a sua atenção. Meus queridos irmãos, nós sabemos que esse texto sagrado, escrito pelo apóstolo Paulo, ele traz aqui 4 ordens, quando termina a carta de 1 aos Coríntios, sabendo que esses versículos, Paulo já havia tratado dos problemas internos na igreja da época, quando ele está na sua 3ª viagem missionária, e aí ele vai dar essas 4 ordens, está no verbo do imperativo, presente do imperativo, porque traz uma conotação que é contínuo, que ele vai dar essas 4 ordens para a igreja de Corinto. Mas antes de entrar no texto, a guisa de informação, eu gostaria de trazer aqui uma introdução. Todos nós sabemos sobre a biografia deste homem por nome Paulo. Ele é reconhecido a primeira vez na Bíblia, em Atos capítulo 7, versículo 58, quando a Bíblia vai relatar ali o primeiro martírio da igreja primitiva, o diácono Estevão, e a Bíblia diz em Atos capítulo 7, versículo 58, que as vestes de Estevão é depositada aos pés de um jovem chamado Saulo de Tarso. Em Atos 7, 58, nós vemos ali as vestes de Estevão, trazendo-lhe um golpe da graça de Cristo. Era Cristo perdoando Saulo antecipadamente. Ele o próprio vai dizer em Gálatas capítulo 1, versículo 15, o que prove a Deus ter me separado desde o ventre da minha mãe. A segunda vez que este homem aparece na história da Bíblia, ele vai aparecer em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, a partir do versículo 1, a Bíblia vai contar a história que ele tinha a carta do Concílio Romano, ele conspirava morte e ameaça contra os cristãos de Jerusalém, e subitamente cercou-se um resplendor no caminho de Damasco e derrubou Saulo no chão.
Quando eu vejo essa expressão que o resplendor o cerca e joga ao chão, ali também era um golpe da graça de Cristo, encontrando Saulo. Jesus poderia bem ter executado Saulo ali, mas ele guarda ele na casa de Judas, na rua chamada Direita, e ele vai na tenda de um discípulo chamado Ananias, e vai dizer para ele, a partir do versículo 12 e 13 de Atos capítulo 9, ele vai dizer: levanta, Ananias, vai à casa de Judas, na rua chamada Direita, e lá você vai perguntar pelo homem Saulo de Tarso. Ele é para mim um vaso escolhido. Ananias, quando escuta a expressão que ele é um vaso escolhido e a ordem de Deus para que Ananias vá, nós vemos que Ananias vai replicar ao Senhor, dizendo: Senhor, há muito eu tenho ouvido acerca deste homem, quantos males ele tem feito à igreja do Deus vivo. Porém a ordem de Jesus é que ele era um vaso escolhido. Porém Ananias, olhando para o passado, ele teme que Deus pode transformar um futuro. Uma das maiores ignorâncias nossa é sempre olhar para o passado tenebroso de alguém e pensar que Deus não pode dar um futuro glorioso. Por isso nunca deixe o fantasma do seu passado roubar o projeto do seu futuro, porque a última palavra ela vem de Deus. Ananias tem que ir, porque quando Deus quer nos abençoar, Deus usa até o inimigo das nossas almas para nos abençoar. Jó, no capítulo 1, a partir do versículo 6 ao 10, a Bíblia diz que os anjos vieram prestar relatório e na fila apareceu Satanás. E o Senhor disse: de onde vem Satanás? Ele disse: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse: viste lá na terra o meu servo Jó, homem íntegro, temente, e se desvia da presença do mal? Satanás disse: é porque o Senhor tem cercado ele de bens, mas se o Senhor tirar tudo que ele tem, ele nega o seu nome. Deus, conhecendo a fidelidade de Jó, ele diz para Satanás: vá e tira tudo que ele tem, somente a vida você não vai tocar. Jó, no capítulo 19, versículo 20, está escrito: a minha pele pegou nos meus ossos, e eu escapei só com a pele da gengiva dos meus dentes. Tudo de Jó apodreceu, só a boca que ficou intacta. Então Satanás pensou que Jó negaria ao Senhor, mas Jó, no capítulo 19, versículo 25, ele grita bem alto: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre essa terra. Jó 42 e 10 termina o capítulo dizendo assim: e Deus mudou a sorte de Jó e deu tudo em dobro que antes possuía. Então até os demônios estão a serviço de Deus. Deus é o Todo-Poderoso, Ele está no controle de todas as coisas. No capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, versículo 2, aparece de novo Saulo. A Bíblia diz que o Senhor visita agora Pedro e disse: eles estavam jejuando e servindo a igreja. O Espírito Santo disse para Pedro: apartai-me Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho vos chamado. Então agora Paulo vai fazer o que Pedro não fez. Ele vai tirar a igreja do grupo seleto de judeu, conhecido como diáspora, dispensação dos judeus, e estendeu o cristianismo para os gentios. Por isso que Paulo, ele vai escrever 3 epístolas. Se nós não considerar a carta anônima aos hebreus, em todas as suas cartas, terminando a sua carta, ele vai dizer: graças a Deus por Jesus Cristo que nos dá vitória. Paulo ainda em 2 Coríntios capítulo 3 verso 6, eu creio que ele está respondendo ao pastor Pedro, dizendo: o que prove a Deus ter me chamado para o ministério de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata e o Espírito vivifica. Paulo não está dizendo da letra do estudo, na semântica da palavra, porque já foi lido aqui, o pastor Roberto leu no começo do culto, Salmo 1, bem-aventurado o varão, está incluso o gênero feminino, que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Paulo não está falando que não pode estudar a semântica ou a semítica da palavra, porque senão tinha que rasgar Oséias 4 e 6, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento e o poder de Deus. Oséias capítulo 6 versículo 3, ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Paulo está dizendo que o Senhor o separou para o ministério de uma nova aliança, não da letra, mas da graça, porque ele sabe, pela letra da lei, nenhuma carne se salvaria, mas graças a Deus por Jesus Cristo que nos dá vitória.
Nós estamos aqui por causa da graça, o favor imerecido, Cristo derramado por nós. Quantos podem glorificar a Deus pela sua maravilhosa graça? Mas notem bem que primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 16, o versículo 13, que é o tema desse simpósio de homens do campo de Campinas, que traz homens, este é o tempo da batalha. Uma das maiores batalhas que nós temos e travamos está na nossa mente, e por isso que Paulo, ele vai dar 4 ordens aqui no presente do verbo imperativo, porque é ordem. E a primeira ordem que Paulo vai deixar para a igreja de Corinto, porque havia algumas divisões, alguns grupos, uns diziam ser de Apolo, outros de Paulo, outros de Cefa. Aí vem Paulo e diz: quem é Paulo, quem é Apolo? Um plantou, o outro regrou, mas quem são eles? Deus deu o crescimento. Nem Paulo e nem Apolo e nem Cefas é alguma coisa, mas Cristo está no centro de todas as coisas. Aí ele vai deixar 4 ordens para a igreja de Corinto, que vale até hoje nos dias atuais. E a primeira é esta: vigiai. A palavra vigiai do grego, ela traz uma conotação de gregorion, que significa estais acordado. A vigilância aqui é para que nós estejamos atentos. O próprio Jesus, o maior professor da Bíblia, lá quando ele termina a parábola das 10 virgens, Mateus capítulo 26, versículo 41, ele diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus está dizendo que não importa o quanto o nosso espírito esteja pronto, a nossa carne, esse camelão de carne, sempre ela é fraca. Mas o pecado não é vitamina. Vitamina é o sangue de Jesus. Jesus ainda no Evangelho de Marcos 13:37, eu gosto muito dessa expressão: o que eu digo a todos, vigiai. Muitas pessoas perdem a promessa, a bênção, a intervenção de Deus por falta da vigilância. Tem muitas pessoas que até oram, mas não vigiam. A vigilância é antes da oração. No segundo livro de Samuel, um texto emblemático que todos nós conhecemos, no capítulo 11, a partir do versículo 1 está escrito: no tempo da primavera em que os reis saíram à guerra, ficou Davi em Jerusalém, significa habitação de paz, e enviou Joabe. Notem bem que Davi era rei de Israel. A vida de Davi é dividida em 3 fases. A primeira fase, como pastor de ovelha, como pastor ele tem um cajado. Cajado é de madeira, madeira tipifica trabalho. A segunda fase da vida de Davi, ele aparece como soldado do exército do rei Saul, ele tem uma espada. A espada remete para a batalha. A espada é feita de ferro. Ferro fala de poder e autoridade. A terceira e última fase de Davi, ele é rei de Israel. Ele tem um cetro. Cetro é ouro, significa purificação, santificação, a glória de Deus e os dons espirituais. Vocês vão ver que Davi, ele não vai fracassar mesmo sendo pastor, porque está no trabalho. Não fracassa quando está soldado, porque o mesmo está na batalha. Ele só vai fracassar quando ele assume o trono de Israel. Quanto mais alto, mais difícil é de equilibrar. Por isso que Paulo vai dar essas 4 ordens para a igreja de Corinto, e a primeira é essa: vigiai. E segundo Samuel capítulo 11, versículo 1, diz que na época da primavera, em que os reis saíram à guerra, ficou Davi em Jerusalém e enviou Joabe. Era tempo dele ir, e ele ficou. Aprende uma coisa aqui: nunca desocupa da ocupação que Deus te ocupou. Se você estiver no centro da vontade de Deus, vai acontecer como Moisés. Lá em Judas diz que depois de Moisés morto, Satanás contendeu com o anjo, querendo pegar o corpo de Moisés, e até depois de morto, Deus guardou o corpo de Moisés para Satanás não se andar. Homens que vigiam são homens que Deus guarda o seu corpo, o seu ministério, até depois de morto ainda fala. Era tempo de Davi
mas ele fica. Joabe vai e vence os amonitas, que são descendentes da filha mais nova de Ló, os bárbaros. A batalha é ganha, mas a Bíblia diz que Davi, numa tarde, começou a passear no terraço do seu palácio, do seu castelo, do seu palácio, e a Bíblia diz que ele olha e vê uma mulher que estava se lavando no Mequivê, e a Bíblia vai dizer que era uma mulher muito formosa à vista, e Davi olha e o coração dele enche, porque todos nós homens somos atraídos pelo que vê. Por isso que nós temos que entender que nós temos que zelar das nossas esposas, porque Deus te deu a sua esposa, e a esposa, você tem que gozar com a vida dela até que a morte o separe. Nós aprendemos que Deus nos deu a mulher da nossa juventude para que nós caminhamos junto até o Senhor chamar um dos dois. Nós estamos vivendo uma época em que as pessoas não estão mais vigiando, estão saindo do centro da vontade de Deus, e depois, quando acontece o fracasso, ainda joga a culpa para Deus. Mas se você estiver no centro da vontade de Deus, Deus vai te guardar até depois de morto. E a Bíblia diz que Davi, ele pega informação, e o mensageiro traz a informação para ele. É a mulher do heteu Urias que está na peleja, mas como ele era rei, estava fora do centro da vontade de Deus, não vigiou, mandou trazer Batseba. Todo mundo conhece a história, e a Bíblia diz que ela estava no tempo fértil, e ela se engravidou. Todo pecado tem uma consequência. Deus é tão bom que deixa nós plantar a semente que queremos, mas Deus é tão justo que nós só colhemos aquilo que plantamos. Preste bem atenção, que Davi agora comete um pecado terrível, porque ele saiu do centro da vontade de Deus, ele não vigiou. No capítulo 12, 2 Samuel, o profeta Natan repreende ele, e ele traz a sua sentença dizendo: um homem desse é digno de morte e tem que pagar 4 vezes. Natan diz para ele: esse homem é você. Você ficou com a mulher do heteu Urias e ainda mandou matar ele. Mas o que é mais lindo aqui é que quando Natan repreende Davi, Davi corre para a sua escrivania, pega a pena, molha na tinta e começa a compor o Salmo 51. E eu vejo o Salmo 51, ele começa a dizer: somente eu pequei, não foi Batseba, não foi o heteu Urias. Tira de mim o meu reinado, o cetro, o anel, a coroa, o trono. Mas uma coisa eu vou pedir para o Senhor: não retire de mim o teu espírito e torna-me dar o gozo da salvação. Atos 13, 22 está escrito: achei a Davi, homem segundo o meu coração, e ungi com meu santo óleo. Queridos, Deus não está procurando homens perfeitos. Deus quer homens arrependidos, reconhecidos, que é só a graça dele que pode nos dar a salvação. Quantas pessoas que estão no lugar errado, fazendo a coisa errada, a falta de vigilância. Por isso que Paulo vai trazer 4 ordens, e a primeira é: vigiem, para que vocês não perdam a promessa que Deus tem na sua vida. Anda sóbrio, anda vigilante, porque Satanás, o nosso adversário, ele anda bramando e rugindo como leão ao nosso derredor, buscando em quem possa tragar. Mas a segunda ordem, ele vai dizer: estais firmes. Preste bem atenção, esta palavra estais firmes, ele nos traz a segunda ordem dizendo: vocês precisam de estais firmes na fé. Josué capítulo 14, versículo 9 e 10, tem uma passagem ali, irmão, que todas as vezes que eu leio, eu glorifico a Deus. Josué entra na terra prometida e vai repartir os quinhões da terra, e tinha um moço junto com ele desde o começo por nome Caleb. Quando eles recebem Números 13, Números 14, que eles vão espiar a terra e recebem a promessa que a terra seria deles, a Bíblia vai dizer que Caleb tinha 40 anos de idade. Quando Josué, no capítulo de número 14, versículo 10 ao 11, passou 45 anos, ele vai repartir os pedaços de terra. Caleb então apresenta e diz: eu quero a terra de Hebron, a terra dos Refaíns, aonde tinha um gigante por nome Enac. Aí ele diz: passaram-se 45 anos desde quando o Senhor me prometeu, e eu estou com o mesmo vigor
quando eu tinha 40 anos. É isso que é ser firme na fé, irmão. Avivamento não é pular dentro do templo, é ficar de pé de fora dele. Avivamento é constância. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, ele diz: meus amados irmãos, de firmes e constante e abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Nós estamos vivendo uma época que em muitos lugares, graças a Deus que aqui não tem. Provérbios 24:10, Salomão disse: se te mostrar frouxo no dia da tua angústia, tão pequena serão as tuas forças. Mas Isaías 40:31 ele diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Precisamos ter firmeza para que a promessa cumpra na nossa vida. Nós precisamos de firmeza. Tem pessoas que ele não tem firmeza, não sabe o que quer, não vai chegar em lugar nenhum. Continue firme na fé. Paulo traz essa segunda ordem dizendo: vocês precisam ficar firme. Colossenses 2:7 ele diz: arraigados, edificados nele e confirmados na fé. Oh, glória a Jesus. Coisa boa, irmão, é você dar a paz do Senhor para um homem ou uma mulher que está firmado na fé. Pode estar tudo de cabeça para baixo, mas você diz: a paz do Senhor, tudo bem? Ele diz: paz do Senhor, está tudo bem, graças a Deus. Nós estamos vivendo os últimos dias nesta terra, e Paulo nessa segunda ordem ele disse: estáis firme na fé. O que ele está dizendo? 1 de Pedro capítulo 5 versículo 9 ele diz: ao qual resistir firme na fé. Não devemos abandonar a fé diante das lutas, tentações ou dificuldade ou circunstâncias. Não deixe as circunstâncias mudar a sua firmeza da sua fé. A sua fé nunca anulará suas crises, mas te ajudará a vencer todas elas. Se vocês permanecer firme, o que há de ser será e não tardará. Mateus capítulo 24 versículo 12 e 13 está escrito. 12 está dizendo assim: por multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriaria. Mas o versículo 3 ele diz: mas os que perseverar até o fim será salvo. O verso 35 de Mateus 24 ele diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Ei, ele te deu uma palavra, e esta palavra ela vai cumprir na minha vida, na sua vida. Só quem crê nisso pode dizer glória a Deus. Primeiro, nós temos que vigiar. Segundo, nós temos que permanecer firme na fé. Terceira ordem, ele diz: portai-vos varonilmente. Sabe o que ele está dizendo aqui? Vocês têm que ser homem. Primeiro livro dos Reis, capítulo 2, verso 2 está escrito: Davi vai dizer para Salomão: eu vou pelo mesmo caminho, fortalecei-vos e ser homem. Homem tem que ser homem, irmão. Nós estamos vivendo uma época que muitos não querem exercer essa função, mas Paulo está dizendo: portai-vos varonilmente, sejam homens. Josué capítulo 1 versículo 9, Deus havia levado Moisés, Josué estava um pouco triste, aí Deus aparece para ele e disse: esforça-te, tem de bom ânimo, assim como eu fui com meu servo Moisés, eu serei contigo. Querido, tem muita casa que a mulher é o homem, mas o Senhor através de Paulo está trazendo esse conselho: nós temos que portar varonilmente, nós temos que ser homem. No Salmo de número 31 versículo 24 está escrito: esforçai-vos e fortalecei-vos o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Ei homem, você é o sacerdote da sua casa, você é o profeta da sua casa, você é o provedor da sua casa. E Paulo está trazendo a terceira ordem, dizendo: vocês têm que ter coragem, têm que ter ânimo, têm que ter disposição para enfrentar as batalhas, confiando em Deus. Quantos que estão esmorecidos, já jogou a toalha? Quantos que já desistiram da promessa, da caminhada? Se eu fosse olhar para onde Deus me tirou do mundo do rodeio há 27 anos, Bispo Ides, não valia nada, usava cocaína, maconha, tomei cadeia, mas Jesus me lavou com o sangue dele. Desde o primeiro dia que eu aceitei Jesus, foi debaixo de porretada, mas estou aqui firme.
Eu congreguei numa congregação em Jataí, Bispa Neuza, 1 ano e 8 meses. O dirigente chegou em mim um dia e disse: eu não quero que você congrega mais aqui. Eu disse: não, quando o senhor chegou aqui eu já estava. Você não é o presidente do campo. Mesmo se o presidente mandar eu sair, eu não saio, eu vou ficar aqui. Porque no começo Deus me revelava umas coisas e eu não tinha sabedoria, eu falava no microfone, ninguém veio de me ensinar, queria que eu saísse da igreja. Eu disse para ele: não vou sair. Passou 1 ano e 8 meses, pastor presidente trocou ele. Quem tomou posse da igreja? Eu. Se eu tivesse saído, eu tinha perdido a benção. Paulo está dizendo: portai-vos varonilmente, toda prova é passageira. Apocalipse capítulo 7, versículo 17, João diz que o Cordeiro de Deus está sincronizado no meio do trono e vos guiará para o rio da água da vida e vos apacentará. Olha que paras bonita no último verso do versículo 17: e o Deus Todo-Poderoso enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Portai-vos varonilmente, sede homens, tenha coragem, avança. Se for para recuar, irmão, é para tomar impulso. Eu quero profetizar na vida de vocês nesta noite: 2027 será o melhor ano da igreja na face da terra, porque nós recebemos esse conselho, nós estamos vigiando, nós estamos aqui portando, nós estamos firmes, nós estamos portando varonilmente e nós vamos vencer. Mas o quarto e último conselho que Paulo vai dar para a igreja de Corinto, ele diz: sede fortes. Preste bem atenção, Efésios no capítulo 6, versículo 10, Paulo vai dizer: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Isaías capítulo 41, versículo 10, Paulo diz, ele vai dizer assim, ó, Isaías vai dizer: eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. O quarto conselho que Paulo está dizendo aqui: vocês têm que ser fortes. Irmão, tem gente que não aguenta uma teia de aranha, qualquer coisinha é motivo dele desistir da igreja. Quando eu comecei a namorar com a minha esposa, que está ali, vai fazer 27 anos de casado, para a glória de Deus, eu comecei a namorar, ela terminou comigo 3 vezes. Na terceira vez minha sogra chegou e disse: olha, se ela terminar com você mais uma vez, você não sai da igreja não. Eu disse: minha sogra, eu amo a senhora, mas eu conheci primeiro foi Jesus, não foi a sua filha. Eu não estou aqui por causa da sua filha. O que tem de gente frouxo, fraco, qualquer coisa ele desiste da promessa. A promessa é maior, irmão. Essas picuinhas vai passar. O Senhor está no centro de todas as coisas. Tudo vai mudar. Filipenses 4:13 ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo está dizendo: eu cheguei a uma maturidade espiritual, um equilíbrio espiritual. Eu tendo ou não tendo, eu sou o mesmo. Quando Deus falou para mim deixar uma igreja na nossa cidade aqui, que era uma regional, em outro ministério, disse assim, ó: entrega tudo e vai para o campo de Campinas. Eu cheguei, quando eu entrei ali, Bispo Ides, para a glória de Deus que eu estou dizendo isso, um dos pastores, não é nenhum dos vice, mas ele estava aqui hoje, eu nem sei mais aonde ele anda. Ele pegou na minha mão e disse: bem-vindo no banco, você vai ficar no banco muitos anos. Eu olhei dentro dos olhos dele e disse: eu não vim aqui porque o homem me mandou, eu estou aqui porque Deus me mandou, e o homem vai me abençoar, porque o homem é bênção. Passou 5 meses aqui, Bispa Neuza, eu recebi o convite da primeira congregação, e hoje eu estou aqui apacentando o campo de Campinas, pregando nessa sede maravilhosa, perto do meu bispo Ides José do Carmo, e junto com vocês, caminhando até a eternidade. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Por Amassuri Vicalamahai. Minha família já viu eu nervoso, já viu eu chutando o pau da barraca, cuspindo maribondo, dando rasteira em cobra, mas nunca viu eu falando: vou desistir, vou parar, não dou conta mais. Não, o Senhor me renova. Quando eu olho para a carta de Paulo, Paulo está dizendo: vocês vigiem, fica firme na fé, portai varonilmente e ser forte. Oh, glória a Deus. Eu profetizo força sobre a sua casa, sobre a sua família. Deus vai nos dar condições para vencer todas as coisas. Nossa verdadeira força vem do Senhor, e não somente da nossa própria capacidade. Qual que é o tema central aqui que Paulo vai dizer? Vigie, estais firme na fé, portais varonilmente
Ele está dizendo: vigie, firmeza, coragem e força. Sabe o que ele está dizendo aqui? Se vocês pegaram o meu conselho, a minha ordem, vocês vão vencer. Oh, glória a Jesus. Eu sou contra alguém falar assim, ó, a Assembleia de Deus perdeu a origem, está desviado. Desviado é o capeta, irmão. A Assembleia de Jesus está aqui firme, caminhando. Pode ter uma meia dúzia que não quer, mas a maioria está caminhando para alcançar o arrebatamento da igreja. Nesta noite, que o Senhor, através do Espírito Santo, faça você entender melhor. Vigie, não durma, não cochila, não tosqueneja, continue atento contra a cilada, fica firme na fé, não vai sendo levado por qualquer tipo de vento, portai-vos varonilmente e seja forte, fortalecei no Senhor. Eu fico olhando para um texto, irmão, de Samuel, 2 Samuel capítulo 23, o versículo 10 e 11, a Bíblia diz, pastor Eliseu, que os filisteus atacaram um campo de lentilha, e os 37 valentes de Davi, perna para quem tem. Mas a Bíblia diz aqui no capítulo 23 de 2 Samuel, versículo 10, que um homem por nome Samar, colocou no meio do campo, arrancou da espada e começou a defender. Que Deus levanta um homem Samar nesses últimos dias, que não corra. E está escrito assim, ó, e Deus operou um grande livramento. Oh, aleluia. Deus nesta noite quer operar um grande livramento na sua casa, na sua família, mas não corra. A Bíblia diz que ele se posicionou no meio. É no centro da vontade de Deus que você vai dar vitória. Não é para frente, não é na retaguarda, não é para a direita, não é para a esquerda, é no centro. Vem para o centro da vontade de Deus, que Deus vai operar grande livramento. Os 37 correram, mas ficou só um. Se tiver um com a espada na mão, o livramento chega, o nome de Jesus é glorificado. Fica de pé adorando ao Senhor, que Deus possa falar mais forte no vosso coração. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e eu devolvo a minha oportunidade. Bendito seja o nome do Senhor. A mensagem foi forte, a mensagem foi desafiadora. E eu quero perguntar se nesta noite tem alguém que você entrou aqui dentro deste templo e você ainda não aceitou Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. E eu quero convidar você agora, para que você se renda a Jesus Cristo agora, para que você seja forte, firme na fé, varonilmente, e que a mão do Senhor te guie em vitória. Alguém nessa noite que quer aceitar a Cristo como Salvador, dê um sinal assim, para que nós venhamos identificar você. Há uma pessoa, há um homem, uma mulher, um jovem, uma moça que quer entregar a sua vida nas mãos do Senhor. Veja esse pregador que ministrou a palavra de Deus nessa noite. Ele era um homem totalmente perdido, mas Deus foi lá e arrancou ele de lá, e hoje ele é um pregador da palavra de Deus. Onde está uma pessoa que quer aceitar a Cristo? Alguém? Há uma vida? Veja, irmão, perto de você, se porventura alguém que foi tocado por esta palavra e quer aceitar a Cristo como Salvador da sua vida. Há uma pessoa? Se não tem, que Deus te dê outra oportunidade para que você aceite a Ele como Salvador. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Pastor Wilton já é com o bispo. Irmãos, deixe-me aproveitar que eu estou com o microfone na mão. Na oração final, nós vamos orar a Deus agradecendo a Ele pela vida do bispo Oídes e da bispa Neuza. Ontem eles completaram 24 anos à frente deste campo. Foi no dia 22 de agosto que nós estávamos presentes aqui, quando o bispo Manuel Ferreira deu posse ao bispo Oídes, naquela época pastor Oídes José do Carmo e pastora Neuza como presidentes deste campo. 24 anos se passaram. Um pastor colocou essa semana na nossa diretoria
que o bispo Oídes, durante esses 24 anos, Deus, estendendo a mão sobre ele, fez com que esse campo avolumasse de maneira maravilhosa. Estamos construindo um templo aqui atrás para abrigar quase 7.500 pessoas assentadas, né? Isso é bênção de Deus. Então, na oração final, eu quero pedir o pastor Eliseu, ou podem fazer isso agora, bispo Oídes? Então chega aqui, bispa Neuza, suba aqui, por favor. Eu tenho o prazer de ser irmão da bispa Neuza. Ela é minha irmã mais nova, a caçula, né? E nós vamos, pastor Eliseu, vem aqui, você que vai estar orando agora, e todos nós juntos, agradecendo a Deus pela vida do nosso líder, bispo Oídes José do Carmo e bispa Neuza. Quantos louvam a Deus? Você pode dar uma salva de palmas forte agora? Aleluia. Pastor Eliseu. Estenda suas mãos para frente, para os nossos bispos. Presente de Deus para nós, e nós celebramos nesta noite. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, pela vida do bispo Oídes, pela vida da bispa Neuza, desta família que o Senhor tem colocado em nosso meio, tem presenteado, Senhor, a nossa igreja, Senhor, com a vida dos teus filhos. Senhor, e nesta noite, como igreja do Senhor, nós, Senhor, ministramos uma bênção especial na vida, Senhor, do bispo Oídes, bispa Neuza e toda a sua família. Que o Senhor esteja nesta noite retirando do seu mais rico tesouro saúde, graça, sabedoria, ó Deus, provisão do Senhor, e que a tua e poderosa mão esteja conduzindo eles a cada dia, Senhor, na tua presença, Senhor, e que nós, Senhor, do campo de Campinas e a igreja no estado de Goiás, no Brasil e no mundo inteiro, possa, Senhor, louvar a Deus pela vida, Senhor, dos teus filhos. Nós te agradecemos, ó Pai. Receba a gratidão do teu povo, receba o louvor do teu povo, receba a alegria do teu povo nesta noite, ó Pai. Nós dizemos muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bispo, é com o senhor? O Wilton? Igreja, tomai vossos assentos. Nosso ministério de homens foi na gestão do nosso bispo, né? Graças a Deus, teve uma visão de levantar homens para conduzir esse departamento. Obrigado, bispo, por tudo. Eu quero louvar a Deus por esses 2 dias que o Senhor tem nos abençoado grandemente. Como o Senhor foi presente em nossas reuniões, podemos ver nessa noite e ontem também. Eu quero louvar a Deus pelo nosso bispo, agradecer toda a diretoria no decorrer todo o ano, pastor Márcio, toda a sua equipe, pastor Valtinho com a equipe de louvor, a mídia, pastor Antônio, Kennedy, até a irmã Maria José, minha esposa, aqui na sala de apoio. Foi muito bom ontem. Todos os homens que se inscreveram ontem no nosso simpósio, a nossa equipe de homens do ministério, nossa diretoria, que tem trabalhado o ano inteiro, todos somos 10 homens, e todos os líderes regionais, todos os pastores que têm nos apoiado nesse campo. Foram realizados 24 pré-simpósios, todos com a permissão do nosso bispo, e a orientação, fomos realizados todos aí para esse evento. Então quero louvar a Deus pelos líderes que trabalharam incansavelmente desde janeiro. Que Deus te abençoe, cada líder de congregação. Nossos agradecimentos a todos. Pastor Ayrton Vidal, obrigado pelo convite. Sei da sua agenda foi corrida para chegar aqui a tempo, mas louva a Deus, você está conosco, amém? Então somente agradecer. Retorno para o nosso bispo. Muito obrigado, bispo, pela boa mão que o Senhor tem estendido para nós. Deus abençoe, Hilton. Obrigado. Parabéns. Parabéns e graças a Deus pelo trabalho desses homens de Deus. Alguns anos atrás, só as mulheres eram organizadas na igreja, né?
e faziam um trabalho, como fazem até hoje, extraordinário. Mas de um tempo para cá os homens despertaram, né? Se organizaram e se levantaram, e tem sido uma bênção, né, no nosso ministério, no campo de Campinas, né? E de resto, em todo o estado, estamos vendo aí, levantando um grande exército de homens nesta batalha, né, espiritual. Eu quero, em poucos minutos, encerrar, mas por favor permaneçam aí. Agradecer muito ao pastor Wellington Vidal, né, que dirige a nossa congregação, os irmãos que vieram acompanhando, de outras congregações, líderes de homens e outros irmãos que nos dão a honra de vir aqui. E venha sempre cooperar conosco na sede, não é? Ore por essa grande construção que está em andamento aqui. 1 ano e pouco, 1 ano e 3 meses, 4 meses que iniciamos, já está bem avançada essa obra. Eu preciso muito que os irmãos orem muito e contribua muito também, não é? Abra a mão para ajudar essa grande construção. Esse tempo não é para mim, não é para os pastores aqui, esse tempo é para a glória de Deus. E é uma necessidade que nós temos no campo, né? Imagina um campo como o nosso, que graças a Deus está chegando a 80 mil membros. Se houver uma convocação, não é, para um trabalho maior, nosso templo aqui é 2.000 poltronas, estamos fazendo para mais de 7 mil. Se fizesse para 10 mil, lotaria. Só o Congresso das Mulheres aí, elas escrevem 10 mil mulheres. Então precisamos ter uma sede maior, e Deus está nos dando, né? Mas graças aos dízimos dos irmãos, ofertas voluntárias que estão chegando aqui. Agradeço a todos. E antes que passemos a programação da semana, então, qualquer coisa já entenderam. Luiz, Deus te abençoe nessa jornada, nessa caminhada aí, tá bom? Vocês querem louvar a Deus pela vida dele? Diga amém, graças a Deus, palma, né? Deus abençoe. Vamos agora à programação, projete aí, vai. O que temos amanhã? Começando mais uma semana, confira aí a nossa programação. E essa semana a apresentação vai ser dos homens, porque nesse final de semana aconteceu o 11º Simpósio do Ministério de Homens aqui na AD Campinas. E na segunda-feira, às 19h30, é o nosso culto de oração. Venha orar conosco. E terça, das 8 às 9, nosso Ore Mais. Venha participar conosco. Terça-feira, às 19h30, é o nosso seminário de crescimento espiritual. Venha participar com a sua família e você será abençoado por Deus. E quarta-feira, às 15 horas, a Tarde da Bênção. E seguido da Clínica da Alma. Venha participar. Deus tem uma bênção para você e a sua família. Quarta-feira, 22h30, temos a nossa grande vigília Casa do Oleiro. Venha você e sua família, que Deus tem o melhor para a sua vida. E quinta, às 19h30, é a nossa Quinta da Vitória. Venha receber o seu milagre. Nesta sexta-feira, nós teremos o encontro do grupo dos jovens casais. As informações do local estarão no nosso grupo do WhatsApp. Será às 7h30 da noite. Não fique de fora. E neste sábado, você que é adolescente não pode perder. Temos recarga docas a partir das 16 horas. Vem com a gente. E neste sábado, às 19 horas, você jovem já sabe, é o culto dos conectados. Vem participar, traga alguém e seja abençoado. E domingo, às 9 da manhã, aqui no nosso templo sede, participe da maior EBD do Brasil. Venha conosco! E neste domingo, a partir das 14 horas, é o nosso grande batismo em águas do Campo de Campinas, na Faculdade Unicamps. Venha prestigiar os nossos irmãos. Neste domingo, 14 horas. E encerrando a semana, domingo, Dia do Senhor, grande culto de celebração ao Senhor. Venha com a sua família. Palavra de Deus, renovação, louvor, direcionamento, culto à noite. O encontro do povo de Deus com a Igreja do Senhor. Mais uma agenda semanal finalizada e você não pode perder essa programação que foi feita para você e para sua família, porque esse ano chegou o tempo de bênçãos e vitórias sobre a sua casa. Convocando o povo para os trabalhos, né? Não deixe de vir. A Bíblia diz: bem-aventurados que assistem na casa do Senhor todas as noites. Isso no tempo de Davi, assistir todas as noites, né? Não tinha energia elétrica, não tinha ar-condicionado, e já tinha culto todas as noites, né? Então imagine agora o nosso tempo, né? Então vamos participar ativamente dos trabalhos. Vamos nos colocar em pé, meus queridos, agradecendo a todos.
Aquela filha da Neuza, da Alessandra, do Alessandro e da Raquel, qual é o nome dela? Sofia Raquel. Nessa oração, irmão, nós vamos fazer um clamor pela Sofia Raquel, que é filha da doutora Raquel, do Alessandro. Eles congregam aqui. Ela é uma moça jovem, acabou de formar em medicina e há algum tempo que ela vem com uma enfermidade. Houve um derrame pleural, uma coisa assim, não é? Ele teve que ser entubada hoje, a família está sofrendo muito, não é? Vamos fazer um clamor, Sofia Raquel, menina que assiste aqui, e essa família está em angústia, como de fato tem que estar mesmo, né? Numa situação dessa. Se mais alguém precisa de uma oração, uma situação assim mesmo, uma intervenção divina, vem à frente, né? Nós vamos orar por você também. Acho que são esses os avisos. Marcos Sérgio, suba aqui para você fazer essa oração. Pastor Marcos Sérgio. Por esses motivos, e como eu disse, se alguém mais precisa de uma oração, em posição de mãos, chegue à frente, que nós vamos orar por você também. Já está aí o microfone? Está na sua mão? Erga suas mãos. Amém. Sofia Raquel, onde você estiver, escute a voz de Deus. Amém, Deus. Porque o Senhor é o Deus da intervenção. Glória a Deus. O nosso Deus é o Deus poderoso para fazer milagres e testemunhos que revela a sua glória. E eu creio, Senhor, de que o Senhor ainda hoje vai trazer paz para essa família. O Senhor deixa essa família segura e confiante na tua intervenção e no teu milagre. Obrigado por essa noite e por esse simpósio. Obrigado, Senhor, porque os teus filhos que vieram aqui até essa casa foram edificados, foram sustentados pela tua palavra e renovados pelo teu Espírito. Abençoe o teu povo, ó Deus, durante toda essa semana. Abençoa cada família aqui. Abençoe desde a criança até o mais velho. Senhor, traga provisão durante toda essa semana. Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha deixar, ó Deus, o teu povo em paz, seguros. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Estenda as mãos em direção do altar. Que o amor de Deus, nosso eterno Pai, que a graça de Jesus, o nosso amado Salvador, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos que estamos nesta casa e com o povo do Senhor que se acha espalhado na face da terra, hoje e para todo sempre, e todos digam amém. Meus irmãos, boa semana, vamos em paz. Passe na cantina, tome o seu lanche e continue.